Falando sobre pintura, eu acho que é legal também a gente falar sobre a pintura das estruturas metálicas, né? Porque pintura de metal é diferente de pintura de parede, né? De uma estrutura em argamassada, né? Quais são os cuidados e qual é o tipo de pintura que é feito em estrutura metálica? Por incrível que pareça, os procedimentos são parecidos, né? Porque uma parede você tem que limpar, a estrutura metálica você também tem que limpar. Né? Uma parede tem um fundo, né? Na estrutura metálica também tem um fundo ali aderente para deixar, né, para aderir a tinta bem. E depois tem o acabamento, né? E aí o acabamento depende da propriedade, né? Se você quer que ele seja duro, né, resistente quanto a risco, tudo mais, é um tipo de acabamento. Se você quer que ele seja impermeável, é outro tipo de acabamento. Então a pintura em si depende do tipo de uso, né? Às vezes a gente está numa área de salina, né? Uma área tipo um Porto de Santos, você precisa ter uma pintura diferente, né? Então tem processo de galvanização também. O processo de galvanização ele é um melhor dos mundos, né? A galvanização ela é quase infinita, né? Então ela tem uma micragem, né? Uma espessura, também pode ser definida em cálculo. Aí também já não é da especialidade do calculista de estrutura metálica, né? Entra outro profissional que define ali uma micragem, né? Dependendo da durabilidade lá de quanto que é corrosivo o lugar que a estrutura está, né? Então tem vários tipos de pintura, né? Esses galpões que a gente vê por aí, com cobertura metálica, essa pintura é uma pintura eletrostática, uma pintura que é feito lá no galpão da serralheria? Como é que o pessoal faz? Então é muito pelo uso, né? Porque custa, né? Pintura também custa. Uma grande parcela do preço é a pintura, né? Então, geralmente telhas vem eletrostática de fábrica, você consegue comprar, né? Agora a treliça, muito mais difícil você conseguir comprar uma treliça já eletrostática, tudo certinho, né? Às vezes um portão você consegue comprar eletrostático, mas a treliça é mais difícil. Então, geralmente é pintado lá no chão de fábrica, né, com todo esse procedimento, né, de limpeza, fundo, acabamento e etc. Tudo isso aí é o que compõe a durabilidade da estrutura metálica. Sim. Pintura, o tipo de perfil que você usa, isso tudo compõe a durabilidade. Se você vai fazer uma obra rápida, talvez que você vai desmontar em tanto tempo, você vai conseguir dar essa manutenção no chão, você não vai precisar ter todos esses cuidados, por exemplo, do que montar uma estrutura que você sabe que vai ficar ali de uso permanente. Você geralmente, quando vai fazer, sei lá, um galpão, é importante você saber o uso da ocupação do galpão, certo? Extremamente importante, né? Isso aí foi tema de várias discussões, até TCC e outras coisas que a gente já trabalhou, porque muitas vezes o investidor, né, do centro da cidade, né, aquele cara, eu tenho dinheiro aqui, eu vou fazer um galpão aqui para alugar. Mas eu não sei se vai ser um mercado, uma loja, uma fábrica, não sei, né? Aí, claro, né, a gente coloca numa média, né, e calcula o galpão para ele como se fosse ser, né, um dos piores tipos ali, né? Porque não tem como você falar que um galpão, sei lá, vai ser um supermercado que, né, vamos dizer assim, que o supermercado ele tem o ambiente controlado, né, o ar, tudo mais, é difícil de dar mais patologia do que, por exemplo, uma fundição, que o cara vai pôr um forno lá no meio, vai começar a sair fumaça e faísca e pegar nas telhas e grudar e gerar pó, né? Então tem essas questões aí para a estrutura metálica, né? E aí a pessoa acaba trocando o uso do galpão, né? E ele acaba durando muito menos, né? Então tudo tem que ser adequado, né? Tá. Acho que um ponto super importante a gente falar aqui também é com relação às cargas que você considera, principalmente uma carga muito atuante em galpão ou estruturas com uma dimensão muito grande, que é a carga do vento, né? Que a gente vê muitos casos aí de destelhar galpões, tal. Isso é uma falha de cálculo? O que é isso, né? Precisa considerar uma carga de vento ou até atuação? Como é que aquele vento está entrando no galpão? Como é que vocês dimensionam isso? É, vamos dizer assim que os calculistas eu acredito que são muito, né, prudentes, né, para falar uma palavra assim, prudente. Então a gente tem várias responsabilidades numa obra, né? Uma delas é pelo cálculo estrutural, outra é pelo projeto e pelo detalhamento,
outra é pela montagem, outra é pela fabricação e outra é pela execução. Né? O profissional pode fazer todo esse trâmite, mas muitas vezes não. O profissional faz só o primeiro, que é o cálculo, ou faz só o primeiro e o segundo, que é o cálculo com detalhamento. Né? Então ele é responsável até uma parte. Né? Então é difícil falar que o problema do galpão voar a telha, alguma coisa acontecer, é do cálculo ou é da fabricação, porque são coisas diferentes, né? Uhum. Mas a maioria das vezes é por causa da montagem mesmo. Né? Às vezes não está especificado, como eu falei, que a telha tinha que ter 3 parafusos por metro. Uhum. E ela tem 2, ou ela tem 1. Né? Bate vento, um parafuso só não resiste e a telha voa. Uhum. Né? Então a gente viu aí, né? Tá tendo vendavais aí de novo lá no sul do país e vários outdoor caindo, umas coisas que já deve ter visto pelos Instagram da vida, né? E tudo isso acontece, né? Às vezes é ação da natureza, né? O vento ele vem a mais do que foi calculado, ou ela realmente não foi considerado ali a carga certa. Né? Eu costumo falar que tem pouquíssimos calculistas no Brasil que consideram a ação do vento corretamente. Até porque, né, até a nossa norma está em revisão aí, a norma tem que ajudar um pouquinho mais a gente para todo mundo se balizar. Né? Porque eu costumo falar que a norma é quem passa a régua, né, no cálculo. Né? Então, eu posso desenvolver uma estrutura e considerar, sei lá, 100 quilos de vento. Né? Segundo a norma 6123, que é de vento. Né? Mas posso fazer um ensaio em túnel de vento e ter certeza que eu tenho 80 quilos de vento. Uhum. Aí minha estrutura vai ficar mais leve que a sua, eu ganhei a concorrência, entre aspas, eu vou fazer aquela obra. Né? Então, como a gente precisa de informação para isso, né, o pessoal muitas vezes também não consegue ter essa informação claramente. Né? Então, o cálculo do vento é extremamente importante.